Sabe aquela dificuldade que boa parte dos investidores tem quando vai realizar os aportes no mercado financeiro e de capitais para tentar rebalancear a carteira de investimentos da melhor forma possível e de tal forma que fique condizente com o perfil e objetivos que foram traçados no início da jornada como investidor, sem saber quais são as classes de ativos que tem que aportar, quais são os ativos específicos da carteira e também em quantos ativos deveria aportar mês a mês. Eu sei, é uma dificuldade e tanto, eu já tive lá no início da minha jornada também, quando eu comecei a investir em 2014, e por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma planilha de rebalanceamento de carteira completíssima, que oferece todo o direcionamento que o investidor precisa para saber em quais ativos aportar pelo resto da vida. Então, é uma planilha que tem ali uma estrutura baseada na alocação de ativos com base na ponderação constante, determinando pesos ideais para cada ativo e para cada classe de ativo também da carteira de investimentos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni Canuto, investidor global, já possuo mais de 11 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais e também sou consultor de valores imobiliários, o consultor CVM. E aqui no canal eu trago para vocês conteúdos sobre investimentos, finanças, sempre trazendo uma visão pessoal minha para que possa lhe auxiliar de alguma forma na sua jornada como investidor, para que você conquiste aí uma aposentadoria digna. E além disso, de vez em quando eu também posso trazer conteúdo sobre milhas, viagens e um pouquinho de vlogs aqui também para o meu canal, mostrando aí um pouquinho da minha rotina. Diversificação é o único almoço grátis no mercado, tá? Diversifique de forma inteligente o seu patrimônio. E agora, pessoal, finalmente eu vou mostrar na tela do computador a planilha de rebalanceamento de carteira que a gente tem elaborada, tá? E que a gente oferece para os nossos clientes da consultoria de investimentos e também para alguém que compre algum produto da Canuto Academy, ela também ganha essa planilha. E somente até o dia 31/12, agora 31 de dezembro, eu vou estar oferecendo para vocês que me seguem aqui no canal, que acompanham os meus vídeos, é só tocar no link aqui na descrição desse vídeo e você vai receber de forma gratuita o acesso a essa planilha. Mas você tem que fazer isso até o dia 31/12. É um presente de Natal aqui para vocês que me seguem no canal. Bom, pessoal, e só mais um detalhe, essa etapa do vídeo agora, ela na verdade já tinha sido gravada há um tempo atrás, porque ela está dentro da nossa plataforma da Canuto Academy, é uma aula que tem lá para poder explicar como utilizá-la da melhor maneira possível, certo? Então você vai ver que algumas cotações de alguns ativos que eu vou mostrar na tela não estão atualizadas, porque é uma aula que já tem algum tempo, beleza? Aqui é uma planilha de gestão de portfólio e gestão de risco. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente vai fazer uma alocação de ativos bem eficiente, a gente tem que determinar qual é o percentual ideal de alocação em cada classe de ativo e em cada ativo específico também. E quando a gente vai investindo, a gente vai começar a aportar valores naqueles ativos e aí a gente vai sempre tentando atingir o estado de equilíbrio da nossa carteira de investimentos, que definimos lá atrás. Então, essa planilha vai te dar todo o direcionamento de como você deve fazer o correto rebalanceamento da sua carteira, visando sempre atingir o estado de equilíbrio dela. E aí, antes da gente poder apresentar essa planilha, eu já quero deixar claro para você que ela não é uma planilha para controlar o recebimento de proventos, seja dividendos, JCP, rendimentos de aluguel também, tá? Aqui não é para controlar ganhos de capital e nem prejuízos a compensar, não é para realizar cálculos também de quanto a gente tem que pagar de imposto de renda, caso consiga oferir algum lucro tributável. Então essa planilha, ela é mais uma vez de gestão de portfólio, gestão de risco, sempre seguindo a alocação de ativos ideal que você planejou no início da sua jornada ou sempre que você vai revisando também ali como deve ser a sua alocação de ativos. E aqui visando sempre a metodologia da ponderação constante, ou seja, você define pesos ideais, como é o caso aqui que eu vou explicar a seguir, tá ok? Só para a gente frisar isso. Então, como é que funciona essa planilha? Temos diversas abas aqui embaixo e eu vou começar pela aba de macroalocação. Vou falar aqui pelas colunas. Temos aqui as classes de ativos divididas por geografias, e aí temos Brasil, renda fixa, ações brasileiras e fundos imobiliários, exterior, e aí temos também renda fixa no exterior, stocks, que são as ações que não são voltadas para o mercado imobiliário, e os REITs, que são as ações estrangeiras voltadas para o mercado imobiliário. As criptomoedas, e aí eu coloco aqui Bitcoin e outras altcoins. Na segunda coluna, temos aqui o percentual ideal de alocação. Então, é nessa etapa que você vai preencher, de forma manual mesmo, tá? Qual seria o percentual ideal que você deseja ir para a sua carteira. Eu coloquei aqui um caso hipotético, como se essa pessoa ela desejasse ter 30% de renda fixa, 20% de ações, 20% de fundos imobiliários, 5% de renda fixa no exterior, 10% de stocks, 10% de REITs e 5% de Bitcoin. Na outra coluna, temos agora como é que está alocada a nossa carteira atualmente. Então, isso aqui é puxado
das diversas abas depois que você preenche ativo por ativo. Vamos pegar um exemplo aqui como ações. Depois que você faz o preenchimento dos ativos que você tem, a quantidade de ações também, né, vai começar a puxar o valor de mercado que você está investido ali em cada empresa. Então, esse percentual atual, como está fundo preto, tem uma fórmula aqui, tá por trás, e vai estar puxando ali qual é a sua alocação atual em cada classe de ativo. Nessa outra aba, temos o percentual da diferença. E aqui é bem simples, basicamente, o quanto que falta para atingir o estado de equilíbrio da sua carteira, ou seja, para chegar no cenário ideal, ou se tiver acima, o quanto que está sobrando, né, de percentual ali que você colocou a mais. E aí agora depois tem que dar uma segurada no aporte daquela classe de ativo para ir aportando nas outras e ir tentando atingir o estado de equilíbrio da carteira. Valor diferença, basicamente, vai pegar o quanto que está diferindo entre o percentual ideal e o percentual atual, mas agora em valores nominais. Nesse caso, precisaria estar aportando quase 20 mil reais para que esse percentual aqui ficasse nos 30%, no caso da renda fixa. Tomada de decisão é a coluna mais importante, porque é a partir daqui dessa coluna que agora vamos saber em qual classe de ativo que a gente deve aportar naquele mês específico. Então só vai aparecer duas tomadas de decisão, comprar ou manter. A gente já fez aqui uma forma, né, para não aparecer vender, porque o foco do buy and hold, aquela pessoa que visa ser sócio dos ativos que tem em bolsa, é não estar vendendo os seus ativos. Até porque a gente sabe que sempre que você pensa em girar patrimônio, ficar comprando e vendendo, você pode estar gerando ali impostos a pagar, né, taxas, e aí com isso vai minando a sua rentabilidade no longo prazo. O ideal é comprar e manter para você aí poder criar a sua carteira previdenciária. Depois temos aqui o valor a aportar, que basicamente vai puxar do valor do aporte que você vai inserir aqui manualmente. E aí, aqui está R$1.000 porque é supondo que a gente fosse investir apenas em uma classe de ativo e vai pegar apenas os 1.000, que é o que você tem disponível. Mas a gente vai brincar aqui rapidinho nessa aba para você ver como é que vai estar funcionando ela de forma mais dinâmica. Por fim, nas últimas duas colunas, temos o valor de mercado, que é puxado também automaticamente. Tudo que está com fundo preto tem fórmula, então você não precisa se preocupar, não tem que ficar aqui digitando. Então vai puxar o valor de mercado em reais, né, de acordo com tudo que você preencheu nas abas, em cada classe de ativo, e o valor de mercado também em dólar. Se você é uma pessoa que tem parte do seu patrimônio exposto ao dólar, você também vai poder visualizar como é que está em dólar o seu patrimônio em cada classe de ativo. E também aqui o total. Por quê? Tem uma célula, né, que puxa a cotação do dólar, né, utilizando aí o Google Finance. Então, como é que agora funciona essa aba de macroalocação? Vamos supor que o investidor ou investidora deseje realizar um aporte de R$2.000. Então, vamos inserir aqui R$2.000, tá? Aí ela quer aportar em duas classes de ativo. Duas classes de ativos. E ela quer aportar em um ativo apenas de cada uma dessas classes de ativo. Ou seja, basicamente é como se ela fosse colocar R$1.000 em uma classe e R$1.000 em outra classe, se a gente fosse separar por igual. E, já para te dizer, você vai sempre preencher apenas nessa aba da macroalocação esses três campos aqui, apenas, tá? Não precisa preencher nada mais. Então, quando a gente mexe aqui nas classes a aportar, a gente escolheu duas, veja que além da renda fixa, a planilha está dizendo agora para você comprar também renda fixa no exterior. E por que isso? Porque essa coluna da tomada de decisão, ela sempre leva em consideração qual é a classe de ativo que está mais distante do cenário ideal da sua carteira. Então, a primeira classe que está mais distante é a renda fixa no Brasil, 17%, para chegar no estado de equilíbrio. A segunda classe é a renda fixa no exterior, 4,84%. Por isso que apareceu comprar aqui. Se a gente quisesse aportar em três classes, vai aparecer os REITs. Por quê? 4,27% que está faltando para atingir ali o cenário ideal também. Se eu colocar quatro classes, vai aparecer agora as stocks, porque falta 1,64%. E agora, perceba que não tem mais nenhuma classe de ativo, né, para a gente poder pensar em aportar, porque todas as outras estão passando do cenário ideal. Quando tiver o sinal negativo na frente, é porque você está com um percentual acima do que você desejava naquela classe de ativo, tá? Então, a planilha não vai dizer para comprar, tem uma inteligência aqui por trás já para deixar no máximo ali e manter. Se eu colocar 5, olha, perceba que não vai mexer mais. Se eu colocar 6, mesma coisa, se eu colocar 7, também não mexe. Agora, se eu voltar para 3, aí sim tirou o comprar daqui e volta para 3 classes. Então vamos voltar para 2, que é o que a gente deseja. E aí veja que na coluna valor a aportar também alterou aqui os valores. Por quê? Se eu quisesse aportar apenas em uma classe, ele ia puxar o valor do aporte, que é R$2.000 nesse caso,
e ia direcionar tudo para renda fixa. Mas uma vez que a gente quer aportar em duas classes, ele agora vai dividir de forma proporcional de acordo com a diferença entre o percentual atual e o percentual ideal. Então, colocou aqui R$ 1.657 para renda fixa no Brasil e R$ 342 para renda fixa no exterior. Então, nessa aba de macroalocação, basicamente o que a gente vai fazer é isso, é colocar o valor do aporte, em quantas classes de ativo quer aportar e em quantos ativos também quer aportar. Se você quisesse aportar em 2, 3, 4, 5, nessa aba de macroalocação não vai ter nenhuma alteração. Vou mostrar para você 2, 3, 4. Por que não tem? Porque agora a gente está falando dos ativos individuais, não é mais de macroalocação. Então, quando você mexe aqui, vai estar alterando em cada aba. Então, vamos pegar como exemplo, colocando um ativo a aportar. Se eu for nas ações, vai aparecer só um. E sempre levando em consideração a diferença entre o percentual atual e o percentual ideal da sua carteira de investimentos. Qual é a que está mais distante aqui? É justamente, nesse caso, Magalu MGLU3. Não é nenhuma recomendação de investimentos aqui, tá? Dos ativos que estão nessa planilha. Eu coloquei apenas como exemplo para a gente fazer o vídeo. E aí, se eu for colocar lá na aba de macroalocação, que eu quero aportar em 2 ativos, ela vai pegar aqui comprar, vamos ver se você vai acertar, ITS-A4, porque é a segunda ação que está mais distante do cenário ideal. Vamos colocar lá 2 ativos. Se eu voltar para ações, olha só, apareceu comprar em ITS-A4. Agora perceba o seguinte, que não apareceu o valor a aportar, por mais que a planilha esteja mandando você comprar, já que você colocou 2 ativos individuais, né, aqui. Só que agora a outra inteligência por trás que tem na nossa planilha é que na macroalocação ela diz para não comprar ações, porque está acima já do cenário ideal. Então lá na aba de ações vai dizer para você não fazer nada, por mais que aqui apareça comprar. Se eu fizesse a mesma coisa com fundos imobiliários, eu quero ver fundos imobiliários, né, também vai aparecer 2, tá? Mas vai dizer para não aportar. Agora, para a gente poder ver essa última aba aqui funcionando, vamos fazer uma simulação como se você tivesse aí com a classe de ativo em vez de fundos imobiliários. Vamos colocar aqui ações, que também está tudo zerado, né? Vamos colocar agora um percentual atual de alocação menor do que o ideal. Ou seja, a planilha agora vai mandar você comprar ações. Então a gente vai só fazer uma edição rápida. Eu vou colocar como se fosse 5 ativos, tá? Eu vou tirar esses 10 aqui por cento e vou colocar agora 20 em cada uma, só para facilitar, para dar o 100%. Ou seja, agora você tem menos dinheiro investido em ações. Vamos lá na macroalocação para ver se já deu certo. Olha só, ficou menos. Então veja que agora tem uma diferença de 2% que está faltando para você atingir o cenário ideal nas ações. Mas a gente, para conseguir aportar nas ações nessa situação, teria que aportar em 1, 2, que são as duas que estão mais para trás, né? Lembrando que ele sempre leva em consideração isso aqui. 3, então ela seria a 4ª classe de ativo. Então se eu colocar 3, ainda não vai pegar as ações. Se eu colocar 4, aí vai aparecer comprar agora aqui, olha só. E aí dos R$2.000, está mandando você aportar somente R$150. Por quê? Todo o restante do aporte deveria ser direcionado para as outras classes de ativo, já que ações falta bem pouquinho ali para atingir já o cenário ideal. Então quando a gente for agora na aba ações, aí você vai ver que quantidade de ações, olha só, em vez de ficar tudo zerado, apareceu agora de fato quantas ações que a gente tem que comprar. Nessa situação, supondo que a gente fosse aportar em Itaúsa e em Magalu, que são as duas que estão mais para trás aqui do cenário ideal, então ele pediu para a gente comprar essa quantidade. Então essa última aba, que ela vai aparecer nos ativos de renda variável, seja ações, FIIs, seja estoques, REITs e criptomoedas, para facilitar ainda mais a sua tomada de decisão. Não aparecer apenas o valor a aportar, mas também a quantidade de ações ou a quantidade de cotas, se a gente estiver falando de fundos imobiliários. E aí eu vou retornar agora para como estava a nossa planilha, para não bagunçá-la, voltar para o original. Prontinho, agora sim, vamos dar continuidade. Agora na renda fixa, você pode perceber que apareceu o valor a aportar, porque de fato você precisa estar comprando um pouquinho de renda fixa, nesse caso aqui, se fosse a sua carteira, justamente o valor de R$ 1.657 e teria que comprar qual produto de renda fixa? Nessa situação, Tesouro Selic 2026, CDI, o tipo de renda fixa, que é pós-fixado, valor de mercado atual que você tem naquele investimento é R$3.000, cenário ideal 50%, só que só tem 30%, ou seja, falta 20% ainda. É por isso que manda comprar aqui apenas o Tesouro Selic 2026, por mais que lá atrás você colocou 2 ativos a aportar. Aqui na renda fixa só aparecia comprar em 2 produtos de renda fixa se tivesse mais algum item que tivesse acima aí do cenário ideal da sua carteira. Como aqui no caso do Tesouro IPCA mais 2035, a alocação atual está acima do cenário ideal que a gente projetou lá atrás,
então não vai pedir para comprar. Assim como também o pré-fixado 2029, porque aqui já atingiu o estado de equilíbrio, que seria 20% nessa situação. Então, a planilha funciona dessa forma e eu vou agora mostrar para você como é que você vai estar preenchendo cada uma dessas abas. Vamos lá para renda fixa primeiro. Você vai preencher aqui com os produtos de renda fixa que você tem em carteira. E aí eu coloquei apenas títulos do governo federal, né? Mas se você tivesse algum CDB, uma LCI, uma LCA, você também poderia colocar aqui, tá? E aí, se possível, eu aconselho que você coloque o nome completo daquele produto de investimento em renda fixa para não confundir, tá? E aí a gente tem o tipo de renda fixa, para você já ficar sabendo o que é CDI. São títulos pós-fixado, que eles rentabilizam de acordo com a oscilação da taxa de juros. Inflação quer dizer o seguinte, que você tem um produto de investimento em renda fixa, que é do tipo misto, ou seja, você tem uma parcela pós-fixada, que é justamente aí a inflação, que aparece lá como IPCA, e uma parcela pré-fixada, que geralmente já é uma taxa que está pré-definida, como esse caso aqui do Tesouro. Vou abrir rapidinho preços e taxas. Então, 2035, ele está rendendo no momento atual inflação mais 5,61%. E a gente tem também o tipo de renda fixa, que é o pré-fixado, que você já sabe qual é a rentabilidade que o seu investimento vai ter caso você espere até o vencimento. Olha só aqui, se tiver o pré-fixado 2026, 2029, está rendendo isso aqui anualmente, se deixar até o vencimento e a pessoa se for comprar nesse momento aqui. Tá ok? Então vamos voltar para a planilha, só para explicar o que é cada tipo de renda fixa. Você pode preencher aqui também, eu aconselho, porque você vai ver que lá na aba de gráficos, a gente consegue também ter uma visualização gráfica de como está diversificada a nossa carteira, não somente de acordo com os ativos individuais, mas o tipo de renda fixa, setores da economia, quando a gente leva em consideração as ações, os segmentos também dos fundos imobiliários. Uma vez que você preencheu quais são os produtos de renda fixa que você tem em carteira, né, você vai colocar aqui também o tipo de renda fixa, vai colocar também o percentual ideal que você deseja para cada produto de renda fixa. Aí você vai passar a atualizar somente essa coluna que é do valor de mercado atual. Tá? Então, porque isso aqui a gente não consegue puxar automaticamente das corretoras, você vai lá mês a mês, né, sempre que você for realizar o aporte, você vai conferir dentro da sua corretora o quanto que você tem investido. Ali o valor de mercado, não é de aportes. Você vai simplesmente colocar aqui, que depois o restante vai ser feito pelas fórmulas. E perceba que nas outras colunas, basicamente é como a gente tem na coluna de macro alocação. Então temos o percentual atual, percentual da diferença, ou seja, o quanto que falta para atingir o estado de equilíbrio da carteira, a diferença agora em valor nominal, qual é a tomada de decisão e qual seria o valor a aportar. Então a gente vai agora para as ações, perceba que basicamente é a mesma cara, né, a interface muito parecida, com uma pequena diferença, que no caso das ações, em vez de a gente inserir o valor de mercado, a gente vai inserir o número de ações que temos ali na nossa carteira para aquele ativo específico. Então aqui você vai inserir quais são as empresas que você tem, que você é sócio, tá? Você vai inserir o setor também daquela empresa, vai inserir a quantidade e vai aqui também estar colocando qual é o percentual ideal que você deseja para cada ativo. A gente falando aqui de empresas na bolsa, empresas brasileiras. E aí depois você vai só ficar preenchendo essa parte de quantidade. A não ser que você insira uma nova ação, aí você vai colocando aqui, olha, só ir acrescentando. E depois ir fazendo os ajustes, porque no percentual ideal, nessa coluna, tem que sempre bater 100%. Se você colocou mais uma empresa aqui, vamos colocar uma empresa aqui, pegar qualquer uma como exemplo, EG3, não está aqui, né? Então, colocou EG3, agora você quer ter 8% de EG3. Olha só, o percentual ideal ficou em vermelho porque não está batendo 100%. Então, se você insere um novo ativo, você tem que reajustar os pesos para cada ativo que você já tinha naquela classe de ativo. Tá? Então, vou tirar aqui também e pronto. Então, você vai ficar atualizando basicamente essa coluna com a quantidade de ações. Da mesma forma que a gente falou para a renda fixa, todo mês, quando você for realizar o aporte, para você atualizar antes a planilha para saber qual é aquele que você precisa comprar para atingir o estado de equilíbrio dessa sua carteira, você vai aqui atualizar os valores. E aí agora vamos partir para os fundos imobiliários. Agora eu vou agilizar mais, né, o vídeo, porque basicamente é coisa repetitiva. Você vai inserir também quais são os fundos imobiliários, qual é o setor de cada fundo imobiliário, quantas cotas você tem daqueles FIIs e qual seria o percentual ideal de alocação para cada um. A gente tem aqui a renda fixa no exterior, que é basicamente como seria a aba da renda fixa no Brasil. Aqui a gente tem agora ETFs de renda fixa. Por quê? Lá, quem não tem cidadania americana não consegue investir via Tesouro Direto,
como a gente consegue aqui no Brasil. Então a gente investe via ETFs, que são os fundos de índice negociados na bolsa. Então eu coloquei como exemplo aqui apenas esses dois. Aqui a gente tem o valor de mercado atual, vai puxar também lá da corretora, tá? Se for a Avenue ou se for alguma corretora no Brasil que já permita realizar investimentos no exterior. E aí perceba que aqui agora a moeda já é dólar, não é mais real brasileiro, porque aqui é como se você estivesse investindo diretamente em dólar, diretamente no exterior. Aqui o percentual ideal de alocação e o restante tudo igual como você já tem visto nas outras abas. No caso das stocks, é parecido com as ações, então você vai colocar aqui quais são as empresas, qual é o setor, a quantidade que você tem de cada uma. Lembrando que lá no exterior a gente consegue investir em frações de ações, né? Ou seja, abaixo de 1, e o percentual ideal de alocação. Perceba que a cotação sempre puxa de forma automática. Tá? Então, se eu colocar aqui MSFT, que é Microsoft, já vai puxar automaticamente a cotação do Google Finance. E aqui você pode visualizar que já puxa a cotação em dólar, o valor de mercado também em dólar. Tá? Então, deixa eu apagar a Microsoft. Quando a gente vai para os REITs, é basicamente a mesma coisa. Então você vai fazer o preenchimento e vai geralmente estar atualizando aqui na quantidade. Vou voltar aqui para as stocks, porque se você investe via ETFs, que são os fundos de índice negociados lá na bolsa, como eu já expliquei, de ações, né? Por exemplo, o VOO, o IJS, SPHQ, VTI, VT, tem diversos ETFs no mercado. Então, quando você investe em ETFs de ações, você vai colocar aqui em estoques. Tá? A gente não tem classe de ativos chamada ETF, como muita gente pensa, né? ETF, na verdade, é uma forma da gente investir de forma mais passiva. Se você tiver um ETF de REIT, que aí pode ser o VNQ, que é da Vanguard, pode ser o XLRE, você vai colocar aqui onde tem os REITs, tá? Tanto os ativos individuais, como também os ETFs. Em criptomoedas, aqui nesse caso é como se a gente só tivesse Bitcoin, então vai colocar também a quantidade que você tem de Bitcoin e veja que já está puxando a cotação atual sempre lá do Google Finance. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa planilha aqui de rebalanceamento de carteira. Então, você vai estar sempre atualizando em cada classe de ativo, colocar todos os ativos que você tem na sua carteira de investimentos e definir muito bem o percentual ideal de alocação, levando aquilo que a gente já falou no início desse vídeo. Perfil, objetivos, necessidades, desejos, idade, horizonte de investimento, enfim, tudo isso que a gente já vem falando e tolerância ao risco também, que é muito importante. Uma vez que você fez todo o preenchimento das classes de ativo, você vai lá na macroalocação e a partir desse momento só vai basicamente inserir o valor do aporte, em quantas classes quer aportar e quais ativos deseja aportar também. E agora só aproveitando e já reforçar para você que essa planilha de rebalanceamento de carteira pode ter certeza que ela vai ser um guia para você para poder direcionar os seus investimentos e para que possa te trazer um bom retorno aí ao longo do tempo. Porque diversos livros, né, tem muito isso nas literaturas, que uma alocação eficiente de ativos, né, ou seja, você construir um portfólio diversificado de ativos, tende a te trazer um retorno muito maior do que se você ficar tentando acertar o time de mercado, né, e se você não diversificar muito bem aí em outras classes de ativos os seus investimentos. Então, aqui temos toda a configuração para poder te guiar durante a sua jornada de investidor e investidora também. Tá bom? Então, só para finalizar essa planilha, temos aqui a parte dos dados. Então, não precisa preencher nada aqui, porque ele puxa tudo automático dessas abas, que a gente já fez o preenchimento. Para a gente finalizar, nós temos aqui a aba de gráficos, que é para poder facilitar agora a sua visualização e você entender como é que, de fato, a sua carteira está diversificada. Então, aqui a gente projetou 13 gráficos ao todo, tá? Então, você vai sempre ter qual é o cenário atual da sua carteira de investimentos e também qual seria o cenário ideal, qual é o objetivo que você quer ter com aqueles investimentos. Tanto levando em consideração a macroalocação, né, a alocação por classe de ativos, a alocação por ativos individuais também. Então, vamos supor aqui, no gráfico de macroalocação, nós basicamente só vamos ter renda fixa e renda variável. Então, aqui é como está atualmente sua carteira e aqui qual seria o objetivo, né, para você poder atingir aquela alocação. Alocação por geografia, Brasil, exterior e criptomoedas. Por classes de ativos, temos aqui renda fixa, ações, fundos imobiliários, renda fixa exterior, stocks, REITs e criptomoedas. Alocação em renda fixa por tipologia, por isso que é importante, lá na aba da renda fixa, você definir qual é o tipo, se é CDI, inflação, se é pré-fixado. Temos aqui alocação em renda fixa, agora ativos individuais. Temos aqui alocação em ações, só que agora levando em consideração os setores da economia. Alocação agora nos ativos individuais, nas ações nesse caso. Alocação em fundos imobiliários, só que aqui pegando os segmentos. Alocação em fundos imobiliários, pegando agora os ativos individuais. Alocação em renda fixa no exterior. Em estoques,
aqui eu coloco como Estados Unidos, supondo que a pessoa invista via Bolsa dos Estados Unidos, alocação em REITs e também alocação aí em criptomoedas. Nesse caso está azulzinho porque só tem Bitcoin, tá? É por isso que não apareceu ali o percentual nas laterais como apareceu nos outros gráficos. Ou seja, são ao todo aí 13 gráficos para que você, a partir desse momento, entenda de uma vez por todas como é que a sua carteira está diversificada, porque é muito ruim quando a gente começa a investir e aí não tem essa visão, né, gráfica. A gente acessa lá a nossa corretora de valores, né, caso a pessoa não seja daquele tipo que faz algum acompanhamento, faz o gerenciamento da carteira, então ela vê lá, só que não tem o gráfico para mostrar como é que está diversificada, tanto a macroalocação, a alocação por geografias e a alocação por setores da economia e a alocação também pelos ativos individuais. Então a gente fez questão de, com essa planilha de rebalanceamento de carteira, uma planilha, né, de gestão de portfólio de risco, oferecer também essa visibilidade gráfica. No final, tem aqui um como usar a planilha. Então, se você tiver qualquer dúvida, né, você pode dar uma olhadinha aqui nas orientações. Mas eu imagino e espero também que com esse vídeo explicativo, você, a partir desse momento, saiba utilizar essa planilha da melhor forma possível. E agora, só para a gente sempre reforçar como é que você pode começar a utilizá-la, é só vir em arquivo, fazer uma cópia, vai renomear, né, como você bem entender, vai inserir a pasta que você deseja colocar dentro do seu Google Drive, então tem que estar sempre logado no Gmail, e aí você vai salvar lá no Drive. Lembrando que para ter acesso é só clicar aqui embaixo, então na legenda do vídeo vai ter um clique aqui para você ter acesso a essa planilha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido essa planilha de rebalanceamento de carteira, um presente de Natal para vocês. Para ter acesso gratuito, toque aqui no link que está na descrição do vídeo e faça muito bom proveito. Espero que a partir de agora você consiga tomar decisões muito mais assertivas aí no mercado financeiro e de capitais. E aproveita, se ainda não é inscrito no canal, toca aqui no botão de se inscrever e ativa as notificações para não perder mais nenhum conteúdo de investimentos e finanças aqui do meu canal, @Giovanni Canuto. Tamo junto aí e sucesso nos investimentos!